Eu, pensando nesse âncora, pensando em algumas coisas que Deus vinha falando comigo, para o nosso ministério, pelo que a gente tem vivido, eu estava lendo um versículo uns dias atrás, falando sobre como o povo de Deus era guiado pela glória de Deus, né? Eles tinham tendas e tudo isso. Eu comecei a pesquisar, estudar um pouquinho sobre isso, e eu li um versículo que chamou muito a minha atenção, que fala um pouco isso, está em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Fala assim, ó, e eu já vou fazer uma oração, tá? Só para estabelecer uma base aqui para aquilo que eu vou ministrar. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Legal. O apóstolo Paulo depois ele menciona esse versículo, ele fala a respeito desse versículo e é algo tremendo. Mas esse versículo, basicamente, que Deus está falando é sobre um tempo novo que Deus daria para Israel. E eu creio nisso. Eu quero declarar, vai ser o tema da minha mensagem nessa noite. Não deixe as coisas de Deus de lado. Não se prenda às coisas do passado que você já viveu, já fez. Há algo novo de Deus para você. O profeta Isaías, no final do versículo, ele fala que tem um caminho no deserto. Quer dizer, tem algo contínuo de Deus. E depois ele fala que tem um rio também de Deus. Um rio que vai correr. E eu creio nessa realidade para mim e para você. Que as coisas que passaram, já se passaram. Eis que há algo novo para você. A gente está falando sobre evangelismo, a gente tem ministrado sobre isso também. O tema desse congresso é exatamente isso, né? A gente sair, a gente ministrar, a gente falar. E muitas vezes, muitos de nós, muitos dos adolescentes aqui não se envolvem num projeto como esse. Não só muitas vezes porque tem vergonha ou algo do tipo, mas porque às vezes se sentem até incapazes, impotentes de fazer algo, pensam na vida que têm, pensam muitas vezes nas falhas e nas coisas que têm vivido. E isso muitas vezes te segura. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, nesse congresso aqui, de que esse novo de Deus para você é algo que você não deve, tem a ver com algo futuro e algo de se esquecer do passado, que é o que Deus faz. Há algo novo de Deus para as nossas vidas. Há um caminhar de Deus para as nossas vidas. Amém? E pensando nisso, o tema dessa mensagem vai ser isso. Não fique, vai ser nesse tema aí, não fique parado. Vira a pessoa que está do seu lado e fala, não fica parado. Não fique parado. Amém. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, por aquilo que o Senhor já tem feito entre nós, aquilo que o Senhor já fez ontem à noite, aquilo que o Senhor deseja fazer nesse dia, nessa tarde, nessa noite, continuando, Pai. Deus, esteja conosco, seja Deus, falando aos nossos corações, Pai. Vem estar realmente ministrando as nossas vidas, Pai. Deus, que não seja a minha boca dizendo algo aqui, mas que seja realmente o Teu Espírito Santo agindo sobre nós. O Senhor tem liberdade para agir nos nossos corações. Fala conosco, ministra as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui gosta de acampar? Quem curte de acampar? Legal, o nosso acampamento inclusive está chegando. No final a gente vai começar a divulgar o nosso acampamento amanhã, inclusive. Vai sair no culto. Vai passar o vídeo essa noite? Vai passar o vídeo? Gu, vai passar o vídeo essa noite? Dá para passar? A gente vai passar o vídeo essa noite do nosso acampamento. Vai ser muito legal. Vai ser no dia, acho que 14 e 15 de novembro, se eu não me engano. Ó, presta atenção. Calma aí. Tem a ver com a minha mensagem. Eu sei que o acampamento, quando se trata de igreja, tem a ver com um lugar que a gente tem certo conforto, né? O Manaim é um lugar muito bom, a gente paga um valor para a gente estar lá, a gente vai de ônibus, tem uma cama, tem água quente, muitas vezes tem água quente, às vezes não, né? Às vezes acontece algum imprevisto lá. Quando as meninas, as mulheres usam demais o secador lá, cai a energia, né? E daí os meninos acabam sofrendo um pouco, mas isso tem importância. Presta atenção, tem a ver com a minha mensagem.
Agora eu quero perguntar para você que gosta de acampar, fora acampamento de igreja, eu estou falando acampar, tipo, sair com barraca e eu vou acampar num lugar. Quem gosta de fazer isso? Quem que já fez uma vez? Nossa, os caras estão animados. Tá, beleza. Presta atenção. Eu amo acampar também, eu gosto muito, a Raquel sabe disso. A gente curte muito acampar, levar barraca. A gente foi recentemente, a gente soltou um vídeo agora do Drops, né, lá no Pico Agudo, é um lugar que a gente já foi acampar outra vez com interns, e essa vez a gente foi há um mês atrás, gravamos algumas canções, inclusive soltamos, está muito legal, e a gente acampou lá, é muito legal, e eu me animo muito. Você fala, vamos acampar hoje, eu vou dizer para você, não, vamos planejar, vamos acampar sim, vamos subir lá, vamos cara, vamos. Eu curto muito. Você está lá na sua barraca, você faz uma fogueira, daí você leva marshmallow, né? Sei lá, você leva um sanduíche de presunto, com queijo e presunto, daí você faz um foguinho lá, se esquenta no foguinho lá quando está frio, você vai lá curtir, é legal pra caramba. Mas o que eu mais gosto de acampar, nesse sentido, de barraca, viu? Eu acho que o Paulinho vai concordar comigo. É o momento que eu estou voltando para casa. Cara, porque toda vez que a gente acampa, porque a gente fez isso com os interns, eu fiz muito isso com o Nico, a gente era obreiro de Nico, ia muito acampar na barraca. Toda vez que acabava o dia e eu deitava naquela barraca, aquele chão duro e gelado, e eu sentia um frio do caramba. E essa última vez a gente estava, eu e o Paulinho. O Paulinho é doente, velho. Ele foi pro Bico Agudo, estava frio pra caramba. Ele não levou saco de dormir, não levou colchonete nenhum, não levou absolutamente nada e ficou assim, ó. E no meio da noite, a noite inteira, ele ficava tremendo, assim, né? Daí a gente, nada. Eu até perguntei, você quer dividir aqui saco de dormir? Mas daí não ia dar muito certo, né? Nós dois, esse cara aí, Deus livre, né? Enfim. Se esquentar juntos, né? É que as meninas estavam dormindo juntas, porque tinha um outro casal que era de namorados, então estava eu e o Paulinho, a Rebeca e a Raquel estavam numa outra barraca. Enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, toda vez que eu estou na barraca, que eu entro para dormir, cara, eu começo a lembrar da minha cama. Começo a lembrar do meu travesseiro, eu começo a lembrar do meu chuveiro, eu começo a lembrar da parte boa da minha casa, e falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? No Nico, a maioria das vezes era assim comigo, eu ficava assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu voltei de novo? Era muito bom, mas no meio, por causa do cansaço. Eu amo acampar, mas nesse sentido o que eu quero dizer é que realmente, quando eu estava voltando para casa, essa era a melhor parte. Eu sempre falava, nossa, que beleza, estou voltando para casa. E o que é legal é que a nossa Bíblia, a minha e a sua Bíblia, conta a história do povo de Israel, do momento da história de Israel, que eles viveram em tendas também. Eles acampavam. Teve um momento na história de Israel, depois que o povo sai do Egito, que eles caminham no deserto durante 40 anos. Isso por julgamento de Deus. Não era para ser 40 anos, mas eles passam no deserto armando tendas e acampando em barracas. E a Bíblia fala que é algo simbólico para a igreja hoje. O Egito, que era um lugar onde ele estava, era um lugar de escravidão. E a terra prometida, que era Canaã, era o lugar de bênção do Senhor. Isso é algo que é para nós hoje. É uma simbologia que a gente consegue achar para nós no Novo Testamento. Mas trazendo agora para aquilo que aconteceu no sentido literal da coisa que estava acontecendo lá em Israel, o povo armava barracas mesmo. Todos os dias, a Bíblia conta que o povo armava as suas barracas, as suas tendas, depois que eles saíram do Egito. E a Bíblia fala que era assim, as tribos, todo Israel ficava em tendas, e no meio do povo de Israel existia uma tenda que era a maior de todas. Era a tenda do tabernáculo. E nessa tenda, a presença de Deus se manifestava, e ela vinha e ela transformava o ambiente. E ela vinha, a glória de Deus, ela vinha através de fogo à noite, e através de uma nuvem durante o dia. E o povo de Deus, eles só levantavam os acampamentos, a tenda, e saíam de lugar, mudavam de lugar, quando a tenda do Senhor, quando a nuvem ou o fogo se levantava. E daí a Bíblia fala, a minha e a sua Bíblia diz, que o povo então, por ver, né, a glória saindo e guiando o povo, eles levantavam as suas tendas, levantavam as suas cabanas, e eles saíam para aonde Deus queria guiar. Eu queria ler esse versículo com vocês.
Isso está em Números, capítulo 9, versículo 15 ao 21. E eu quero trazer uma aplicação para nós nessa noite. Fala assim, ó: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia. Ali então acampavam, conforme a ordem do Senhor sobre os israelitas. Eles partiam conforme aquilo que Deus dizia. Enquanto a nuvem estivesse em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. E daí, para simplificar, né, em outras vezes a nuvem, no final do versículo 21 fala isso, outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. E daí no final, no versículo 21, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. É uma aplicação para nós hoje. O povo não saía, não levantava acampamento, se a glória de Deus, se a presença de Deus não guiava o povo. E a gente consegue fazer uma aplicação para as nossas vidas também. Sabe, nós também, de certa maneira, também temos, eu posso colocar como tendas, onde nós acampamos em certos momentos da nossa vida. Eu consigo enxergar isso. Talvez você está vivendo no momento do ensino médio, você está acampado nesse momento, o que eu quero dizer, tentar ilustrar para você hoje aqui. Você está acampado nesse momento da sua vida, e é um momento na sua vida. E é onde a presença de Deus disse para você fazer, e não só Deus, como seus pais também, né? Eles te mandaram, te colocaram na escola, você está estudando, mas é um momento. Daqui a pouco a presença de Deus, ela vai te guiar novamente, ela vai te mostrar para onde você deve ir, o que você deve fazer. Depois o segundo passo, depois universidade, vestibular, Deus vai te guiar também. E a presença de Deus precisa ser o nosso guia. Dá para você entender isso? O povo de Deus, eles não iam para onde eles queriam. O povo de Deus ia para onde a presença de Deus queria que eles fossem. Mesmo depois que eles caíram, pecaram contra o Senhor, eles ficaram uns 40 anos no deserto, andando como nômades, sem terra, a nuvem e o fogo guiavam o povo de Deus. Eu quero declarar algo sobre a sua vida, eu sei que é algo mais espiritual, mas seja guiado pela presença de Deus. Não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, seus próprios planos. Deus tem planos para você. E é por isso que o profeta Isaías declarou aquilo que eu li antes, que há algo novo, que há um caminho sendo trilhado no meio do deserto. Se você pega o contexto do deserto, não tem caminho, a areia tampa tudo, né? Mesmo que você caminhar, se alguém fizer um caminho andando, depois de poucos minutos aquele caminho sai por causa do deserto, por causa da areia. Mas Deus está declarando que na nossa vida, que muitas vezes parece um deserto, existe um caminho que Ele tem trilhado. Que muitas vezes quando nós não sabemos para onde nós devemos ir, existe uma presença de Deus que ela está aqui para nos guiar. Ela está aqui para nos guiar. Mesmo que a gente faça planos, que Deus mesmo fala, né? O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Deixa eu te falar isso nessa noite. Eu quero te lembrar isso. Seja guiado pela presença de Deus. Seja guiado pela presença de Deus. Tudo aquilo que Deus deseja para você precisa acontecer conforme Deus deseja, conforme Deus quer. E é engraçado que durante vários momentos na história de Israel, nessa época de Números, Deuteronômios, todos esses livros da Bíblia que talvez você leu pouco, muitas vezes o povo de Israel, eles se sentiam cansados, algo acontecia, né, tinha um maná que vinha sobre o deserto, né, momentos onde Deus abriu a fenda da rocha e veio água, o povo se cansava, eles falavam, nossa, mas que saudades do Egito. Quem lembra de algum versículo que falava isso? O povo de Deus falava isso em alguns momentos, se arrependendo de Deus ter tirado eles falavam isso. Muita gente fazia isso. Não é verdade que existe algo dentro de nós que é muito parecido muitas vezes com o povo de Deus que fazia isso no deserto? Muitas vezes nós temos a capacidade de refletir no nosso passado, refazer a nossa vida nos nossos pensamentos, e sem perceber, nós
nós lembramos das partes boas do Egito. Sem perceber, eu e você, nós começamos a lembrar do Egito, daquilo que aconteceu no passado, e a gente começa a encontrar as partes boas de um momento de escravidão. Deixa eu fazer uma aplicação para mim e para você agora também. Muitas vezes a gente faz isso. Eu não sei como. Eu e você começamos a lembrar do nosso passado sem Jesus, e a gente começa a encontrar coisas boas no meio do pecado. A gente começa a maquiar, a gente começa a calcular, a tentar encontrar na nossa vida passada algo bom, e a gente começa a se imaginar. E essa não é a vontade de Deus. Jesus não te chamou para viver isso. Existe um novo de Deus. Quantos cristãos, quantas pessoas ficam parados, paralisados e não conseguem seguir adiante, não conseguem seguir o caminho que Deus tem para elas, porque ficam lembrando daquilo que aconteceu no passado. E essa é uma estratégia do diabo que ele joga na minha vida e na sua vida, independente da sua idade, independente do momento que você esteja na sua vida. O diabo ele vai jogar só as partes boas para você. Assim como ele tenta você só com coisas boas, ele não vai tentar você com coisas ruins. Ele não vai tentar você somente com coisas que você não vai querer. Não, ele vem com algo maquinado, ele vem para te enganar. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E no meio dessa estratégia de roubar, matar e destruir, ele não vai jogar essas palavras de forma fácil para você perceber que ele está tentando te matar. Ele vai maquinar isso. Ele vai fazer você lembrar de um momento. Aquele relacionamento que você teve no passado. Aquela festa que você viveu no passado. Você passa por um momento bom igual o âncora aqui, Deus fala com você, Deus se manifesta aqui, a sua vida é mudada, você tem um encontro com Jesus, passam os dias, daí chega na quarta-feira, começa a vir alguns pensamentos, que foi algo que eu ministrei algumas semanas atrás, né? E daí você começa a ter umas lembranças de momentos que você viveu no passado, relacionamentos do passado, festas, sei lá, momentos seus que você teve, que não tinha Deus, que não era o plano de Deus, não era parte do caminho que Jesus tinha para você. E você começa a lembrar das partes boas. Mas você se esquece que a maioria dos seus amigos que estavam naqueles lugares tem um vazio no meio deles. Existe uma depressão em um monte dos seus amigos que vivem essa falsa alegria lá fora. Que amigos teus que vivem essa vida de relacionamentos falsos, de mentira, não são felizes no mundo. Que existe morte no mundo, que o salário do pecado é a morte, que no final de tudo, se a gente viver essas coisas e tentar almejar essas coisas, a gente morre. E que isso não é o caminho que Deus e Jesus ele tem para nós. Pode até parecer pesado, eu não quero trazer um jugo sobre você, mas eu sinto isso, algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus me chamou aqui para falar para você. Existe um novo de Deus. Não importa o que você viveu no passado, não importa o que você já fez ou a sua história, existe um novo de Deus, um amor de Deus. Foi ministrado isso ontem, de como Deus nos ama, de como não importa o que a gente faça, e nem o tanto que a gente tenta mensurar o nosso amor, na verdade é o amor dele por nós. E no meio desse amor, nesse derramar do amor de Deus, existem planos, sonhos, coisas boas para mim e para você. Nós precisamos entender isso. E eu quero que nessa mensagem, a minha aplicação vão ser tendas. Eu quero que você imagine isso. Pensando em tendas, e pensando do não ser parado, não fique parado, eu quero deixar 2 pontos bem rápidos. Eu ia fazer 3, mas vou fazer só 2, porque eu acho que é o suficiente. Sobre você não ficar parado. Então repete comigo novamente. Não fica parado. Vira a pessoa que está do seu lado e fala, não fica parado. Não fica parado, não fique parado. Amém. O primeiro ponto que eu quero deixar nessa noite pensando em não ficar parado, o primeiro ponto é: permaneça com a nuvem e com a comunidade. Permaneça com a nuvem e com a comunidade. Parece até uma pregação de domingo de culto, né? Parece que eu tô pregando para
Mas você já entendeu o princípio da comunidade de Israel e você já entendeu o princípio da nuvem que eu falei agora. Eu sei que tem pessoas aqui que são de igrejas diferentes, eu sei que tem gente que se envolve no âncora ou nos 15 minutos com Jesus, independente do nome que você dê para o projeto, e você faz parte de outras igrejas. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não fazem parte e não tem importância nenhuma. A nossa ideia aqui não é levantar um nome de uma igreja, não é levantar um propósito ou de um pastor, determinado pastor, não, a gente expandir o reino de Deus. E pensando no âncora, o âncora nunca vai funcionar se não tiver a comunidade da igreja. Nunca vai funcionar. Se o âncora ficar rolando nas escolas sem entender que existe um propósito na igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja de Nova Aliança, estou falando das igrejas no geral, a gente nunca vai viver a realidade do que Deus tem para nós. E a importância que a comunidade tem para nós. Se a gente for pensar, a palavra igreja, o conceito de igreja para o mundo, e não só para o mundo, para a maioria da juventude, tem se perdido o seu valor. A maioria da juventude no Brasil, e eu preguei isso outro dia também sobre isso, a maioria da juventude no Brasil não tem valorizado as igrejas no geral. Valorizam mais eventos do que igrejas. Valorizam mais movimentos do que igrejas. Valorizam mais coisas que acontecem fora da igreja do que realmente é o corpo de Cristo, que a palavra de Deus diz que é eterno. Porque movimento tem começo, meio e fim. A igreja permanece eterna. A igreja está desde o princípio, desde quando Jesus ele veio e ele deixou, ele falou a respeito para os seus discípulos, a igreja permaneceu. Ela é o único plano de Deus. Eu não estou pregando contra movimentos ou contra coisas do tipo. Eu falei isso semana passada. Uma semana atrás, o Dunamis, que é um movimento, veio fazer algo aqui. Mas todos os líderes do Dunamis, o Teófilo, por exemplo, que é um cara que eu tenho um relacionamento, o próprio Vitor Azevedo, que estava aqui ontem, que antigamente era um movimento, começou uma igreja, todos eles têm igreja local. Todos eles estão debaixo de cobertura, todos eles têm relacionamento, prestam contas. É nesse sentido que eu quero fazer, que existe uma centralidade, uma importância na comunidade que é a igreja. Deus te falar algo, você não vai conseguir viver a realidade de Deus se você não estiver envolvido com a igreja. Muita gente tenta servir o próprio propósito dentro de um mundinho pequeno e não entende que a igreja, o conceito de igreja é algo muito maior e muito mais abrangente, que envolve muito mais do que um plano pequenininho meu de vida e seu de vida. Quando nós vivemos o que nós estamos vivendo hoje aqui, que é a igreja, que não é só o evento, mas é o processo do discipulado, do relacionamento, da intimidade, do pastoreio, isso é a plenitude do corpo de Cristo. E de que Deus ele tem esse propósito para mim e para você. E de que quando nós vivemos igreja, quando nós vamos à nossa célula, quando nós temos os nossos relacionamentos, quando nós nos envolvemos com pessoas, a gente está vivendo algo muito maior do que um plano meu e seu, de futuro. A gente está vivendo o plano do reino de Deus, que é algo eterno, que a gente está construindo algo que vai muito mais além. Hoje você tem talvez 14, 15, 16 anos de idade, daqui 15, 20 anos... sei lá, você vai ter sua família, você vai ter, até pensando em filhos, coisa do tipo, eu estou vivendo isso agora, eu começo a olhar para o meu futuro e eu penso, como vai ser com os meus filhos, como vai ser com as pessoas mais para frente, como vai ser para as próximas gerações, já pensou nisso? Já pensou como o mundo tem mudado, quanta coisa tem acontecido no mundo, e de que é minha e sua responsabilidade pensar, inclusive, nas pessoas que vão vir depois de você, é isso que o âncora é. Você está lá fazendo âncora, você está no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, tem uma molecada mais nova chegando que não conhece Deus, que precisa de fundamento, tem uma série de ideologias tentando destruir essa geração, e você que é mais velho, que tem o conhecimento do reino de Deus, que tem relacionamento com Jesus, tem a responsabilidade, não é minha responsabilidade como pastor, é você que está lá, é sua responsabilidade mudar as coisas ao seu redor lá na sua escola. Faz parte do seu chamado. Eu nunca vou conseguir entrar na sua escola. Eu nunca vou conseguir conversar com seus amigos. Eu nunca vou conseguir, talvez, fazer coisas. Mas você consegue. Você é as mãos de Jesus naquele lugar. Você é os pés de Jesus. Você é a boca de Jesus. Você tem as palavras de vida eterna. Porque você tem Jesus dentro de você. Você tem um rio que corre de você,
que a Bíblia fala isso. Você é templo do Espírito Santo. Por ser templo do Espírito Santo, existe um rio que corre de você. Existe um rio que transforma as coisas ao seu redor. Meu desejo nessa noite é exatamente fazer isso que eu estou fazendo, é chutar a apatia do meio dessa geração, do meio desse ministério. Talvez você chegou nessa noite aqui, nessa tarde, ou chegou nesse congresso, que já tem sido mudado, você chegou meio apático às coisas ao seu redor. Porque como a gente falou, nós temos hoje mais ou menos 600 adolescentes, é o tamanho do nosso ministério. São 90 pessoas que a pastora Raquel falou que estão envolvidas nisso. Muito mais gente poderia estar se chegando a Jesus se a gente abraçasse essa causa. Então meu desejo é que você entenda e não fique apático às coisas ao seu redor. De que existem pessoas perto de você e de que o amor que existe dentro de você, que tem sido derramado sobre você, possa jorrar sobre as pessoas ao redor de forma natural. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. A gente acordar para essa realidade, a gente não ficar apático. A gente não olhar as pessoas ao nosso redor e falar, nossa, puxa, a fé daquela pessoa é tão legal, olha só o que a Sara e o Cortez estão fazendo, o Mateus está fazendo, que legal que eles estão fazendo, nossa, seria tão legal se eu fizesse, talvez no ano que vem eu faço. Caramba, Deus está te chamando para fazer agora. Deus tem te convocado, te chamado, te comissionado a viver algo maior do que você mesmo. Em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 17 ao 18, fala algo muito, muito interessante. Olha só o que Moisés ele escreveu nesse capítulo de Deuteronômio. Ele fala assim, lembrem-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho. Quando vocês saíram do Egito, quando estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. E não tiveram temor de Deus. Então, quando o povo saiu do Egito e estava indo para a terra prometida, caminhando no deserto, existia um povo cansado, desanimado, cansado de Deus, que não estava afim de nada. E esse pessoal que ficou para trás, o inimigo, um povo chamado os amalequitas, chegaram e mataram todos esses caras. Essa é uma realidade sua e minha. Essa é uma grande porcentagem da igreja. Quem não serve na igreja, quem não se envolve na igreja, quem não faz mais do que simplesmente congregar, ou vir aqui só se alimentar dos cultos de domingo ou de sábado, muitas pessoas no meio desse conjunto, né, desse grupo, acabam saindo. Que estão isoladas. Se você não estiver em comunidade, se você não estiver numa célula, num grupo que vai te ajudar, se você não estiver na sua igreja local, talvez você é de outra igreja, se você não tiver a sua igreja local, não tiver relacionamentos, não tiver um pastor te cuidando, pastoreando você, confrontando a sua vida, te amando quando é necessário, dizendo coisas que você muitas vezes não quer escutar, mas precisa escutar, se você não tiver isso, quero te dizer, existe esse povo amalequita, que é algo espiritual para nós hoje, que é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, ele está à espreita para derrubar eu e você. E quando nós nos isolamos, quando nós ficamos sozinhos, quando nós permanecemos nesse lugar de autossuficiência, onde nós não dependemos dos outros, ele vem e ele consegue destruir. Eu já falei isso, quantas pessoas no meu passado, eu cresci nessa casa, eu fui para os adolescentes, né, com 11, 12 anos, eu não saí mais. Eu virei líder de célula com acho que 15 anos, se eu não me engano, me envolvi. Quantos amigos meus que entraram, que se tornaram líderes, supervisores, deixaram a igreja. Não só deixaram a igreja, mas pararam de acreditar em Deus. Porque o diabo ele veio, ele roubou a vida desses caras. Se você está isolado, se você não tem relacionamento, não tem proximidade, o diabo ele quer te destruir. Se aproxime, se deixe ser pastoreado. Deixa Deus demonstrar o seu amor através de pessoas. Deixa Deus transformar a sua vida através de pessoas que vão te amar e vão te ajudar. Não se isole da comunidade e não se isole da nuvem que é a presença de Deus. A comunidade que é o corpo de Cristo e a nuvem que é a presença de Deus. Amém? Está muito pesado? Está muito pesado isso? Estão entendendo o que eu estou falando? Está muito complexo?
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ele fala algo, ele explica o porquê que o Antigo Testamento, tudo que a gente está lendo, ele revela algo para o Novo. Ele fala assim, ó, essas coisas que aconteceram lá atrás, lá no passado, que a gente está lendo, eles são como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos, que somos nós. Então tudo isso que aconteceu revela algo para nós hoje. Amém? Não se isole. Vira a pessoa que está do seu lado e fala isso, não se isole, não fique isolado. Amém. Amém. Último ponto que eu quero deixar para você nessa noite, nessa tarde de noite, o que você definir, o que você quiser. É tarde ou noite para você. Não sou eu que vou definir isso para você. Reconheça as estacas e as estacas erradas, tire as estacas. Presta atenção. Reconheça as estacas e se tiver uma estaca errada, retire essa estaca. Já vou explicar o que é, qual que é o sentido. As estacas, eu falo estaca, nada mais nada menos eu quero dizer sabe aqueles negócios que a gente coloca na beira da barraca e a estaca segura a tenda? E você vem com um martelo, com uma pedra e você bate na estaca e a estaca finca no meio da terra, enfim, do lugar que você estiver, e daí a tenda ou a barraca ela fica segura por causa da estaca, tá ligado? Sabe aquilo lá? Então é isso que eu quero dizer. Existem estacas nas nossas vidas que são permanentes, que elas devem ficar mesmo. A estaca da oração, a estaca do jejum, a estaca da comunhão com o corpo de Cristo que eu falei agora, né? Todas essas coisas que a gente tem que permanecer, que é algo que é um chamado de Deus para nós viver, são estacas que Deus nos chama a colocar na nossa tenda. E a gente permanece com ela, independente da fase que a gente estiver vivendo, essas estacas são importantes. Mas tem estacas na nossa vida que elas são momentâneas. Como eu falei, uma faculdade, um momento na escola que você passa, enfim, um trabalho, coisas desse tipo que muitas vezes são estacas, que são momentos que você bate lá, você traz um fundamento, uma fundação ali para a sua tenda, mas depois você é chamado para passar essa fase. Deus te chama para tirar essa estaca e viver algo novo dele. Qual que é o problema disso? Tem muita gente que deixa algumas estacas ficarem na sua vida que elas foram feitas para serem momentâneas. Estacas que muitas vezes nós fomos chamados para viver durante um tempo, nós não fomos chamados para viver para sempre, e essas coisas nos seguram. E o problema para mim não é nem a estaca, o que eu estou falando é sobre um tempo, um momento da nossa vida. O problema é o que coloca essa estaca para dentro, ou o que faz a gente lembrar dessa estaca no passado. Deixa eu explicar um pouco melhor, porque talvez esteja ficando um pouco mais complexo. Muitas vezes, esse martelo que é da estaca, né, do fundamento da nossa vida, pode ser a falta de perdão, pode ser inseguranças, podem ser vícios nas nossas vidas. E sem a gente perceber a tenda que é a nossa vida, a gente está, através dessas coisas, nos segurando e nos prendendo a momentos das nossas vidas. Como eu falei antes, coisas que aconteceram no nosso passado. Tá, isso acontece com muita gente, até, às vezes que é mais velho até, né? Porque talvez você não viveu muito ainda, você não teve tantas experiências na sua vida. Mas muitas pessoas, muitos relacionamentos de casamento se acabam por causa de coisas do passado. Estacas do passado. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje que Jesus ele é o libertador, que Ele veio aqui para tirar essas estacas.
Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, eu não sei se está trazendo um peso muito grande. Mas essas estacas que eu falei para você, a estaca da insegurança, da falta de perdão, de vícios, hábitos e coisas, elas impedem a sua tenda de seguir para frente. E de seguir o caminho que Deus tem para você e para mim. E muitas vezes na minha vida eu tenho essas estacas. Tenho coisas segurando, coisas que estão me pegando atrás, por trás. Eu não consigo andar, eu não consigo ver o novo de Deus. Eu não consigo, receber de Deus muitas vezes. Porque sem eu perceber, existem coisas me prendendo. Existem coisas me segurando, existem estacas que foram fundamentadas na minha vida e eu nem percebi que estão me prendendo, me segurando. Eu não consigo caminhar, ou eu caminho com muita dificuldade. Eu caminho em várias áreas da minha vida, mas existe uma área na minha vida que ainda está presa, que ainda está sendo segurada, que o diabo às vezes tem poder e força sobre a minha vida. E a verdade é que a única pessoa que pode realmente tirar essas estacas das nossas vidas é Jesus. Ele é o grande libertador. Sobre Ele, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado estava sobre Ele. Quando Ele estava na cruz e as suas mãos foram marteladas, talvez aqueles pregos que podem simbolizar também estacas, eram nossos. E a cada martelada que foi dada sobre as mãos de Jesus, foram estacas que eu e você muitas vezes fundamentando as nossas vidas, que são erradas e ruins, Jesus levou sobre si. E as vezes que foram marteladas sobre a sua mão, a mão de Jesus, o pulso de Jesus, enfim, todo o pecado estava sobre Ele. E por causa desse ato de Jesus, nós conseguimos viver em liberdade. Nós conseguimos ser transformados com Ele, nós conseguimos viver a plena liberdade de Jesus. Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando tudo isso? Existem pessoas que muitas vezes são, viciadas em pornografia durante anos e anos e anos na sua vida. E na mente dessas pessoas, muitas vezes nas nossas mentes, vem um ataque da nossa própria vontade, da nossa própria mente, e a gente começa a achar e pensar que é o seguinte: eu acho que eu vou ficar parado mesmo nesse lugar. Eu nunca mais vou conseguir sair daqui nisso. Essa estaca da minha vida nunca vai mudar. Esse momento da minha vida nunca vai ser tirado, eu nunca vou me libertar. Deixa eu declarar isso sobre a sua vida, eu quero falar mais uma vez. Não se prenda às experiências do seu passado. Não deixe que o teu passado defina quem você é. E eu sei que isso muito é falado sobre isso, muito é dito. Essa realidade, essa verdade é uma revelação que já é dita muito, você já escutou isso antes. Mas não deixe o passado definir quem você é. Não deixe as coisas que você já viveu no seu passado, não só o que você viveu, mas o que você teve que viver. Talvez abusos que você passou, coisas que você passou, palavras que foram declaradas sobre a sua vida, que você recebeu no seu passado, que são doloridas, e que muitas vezes, sem você perceber, no seu próprio pensamento, você deixa isso definir quem você é. A sua identidade está baseada nessas palavras, nessas coisas. A tenda da sua vida está fundamentada nessas estacas. E você, sem você perceber, você não consegue se desprender disso. Nós não conseguimos ir para frente. Nós não conseguimos experimentar Deus na sua plenitude. A gente consegue com muita dificuldade. A gente vai para um lugar na presença de Deus de forma muito rasa e vazia, porque essas coisas nos seguram. Demora para a gente entrar no rio de Deus. Demora para a gente experimentar de Deus. Precisa passar 2, 3, 4 músicas no meio do louvor para a gente começar a sentir a presença de Deus. E eu quero te trazer essa verdade, que muitas vezes acontece isso por causa dessas estacas da minha e da sua vida que estão nos prendendo, que estão nos segurando de viver a realidade de Deus. E o Espírito Santo, ele tenta agir, mas existe algo fundamentado na nossa vida. Existe uma estaca fundamentada que traz fundamento para a tenda da nossa vida. E a gente não consegue seguir adiante. E a gente não consegue viver o novo de Deus. E a gente não consegue viver a realidade do que Jesus tem para nós.
Eu quero declarar: existe algo novo de Deus. Existe um novo de Jesus sobre nós. Eu queria convidar os músicos a virem aqui. Eu ia falar para todo mundo subir no palco, mas se todo mundo subir no palco comigo, não vai caber aqui no palco. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite, nessa tarde. Mas é preciso um entendimento nosso. Existe um guia para as nossas vidas, para mim e para a sua vida, que Deus nos chama, né? A caminhar, que é Jesus. Existe uma glória, existe uma presença de Deus que precisa guiar as nossas vidas. Feche os seus olhos nessa tarde, nesse momento. Feche os seus olhos. Eu creio num momento onde o Espírito Santo ele vai se manifestar nessa hora. Eu creio num momento onde cadeias vão ser quebradas. Teve um versículo na semana passada que eu li bastante, né, de Coríntios 6, que o apóstolo Paulo diz que existem fortalezas na nossa mente. E que para nós vencermos essas fortalezas, a gente precisa levar todo o pensamento cativo para a presença de Deus. Eu queria ter um momento da gente fazer isso agora. Eu creio que se a gente precisa ter uma revolução, um momento de transformação de vidas, primeiro a gente precisa acertar o nosso passado. E quando eu falo acertar, eu falo de entregar para Jesus aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já passou. Eu creio que existe uma liberdade. Você já se sentiu assim, talvez? Tipo, eu já vivi isso na minha adolescência muito. Parece que eu estava em dívida com Deus. Parece que sempre que eu chegava para Deus, parece que alguma coisa me incomodava. Eu estava não só devendo algo para Deus, mas eu estava preso em algumas coisas. E eu não conseguia acessar Deus direito. Não por culpa dele, mas por causa de uma mentalidade minha que eu tinha. Eu queria, nesse momento, enquanto a gente vai tocar uma canção, eu queria que você pensasse na sua vida. Pensasse no que você tem vivido. Pensasse no que você tem valorizado. No que tem sido importante para você. E eu creio num repousar do Espírito Santo nessa hora. Eu creio numa liberdade que Deus ele vai vir sobre nós. Como eu falei antes, nós não precisamos ficar em águas rasas. A gente pode adentrar o rio de Deus. A gente pode ter liberdade de entrar nesse rio. E nesse rio, deixar o nosso fardo pesado nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e tomar o fardo que é leve, que é suave de Jesus. Eu creio nesse momento, eu creio num momento assim agora. Feche seus olhos, é só você e Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Nesse momento, se você tem algum fardo pesado, você e Deus, começa a liberar sobre ele agora. Começa a entregar para ele. Eu creio numa liberdade. Eu creio numa liberdade. Enquanto a gente cantar essa canção, é você e Deus. Feche seus olhos, se esquece das pessoas que estão ao seu redor. Foca em Deus agora.